Fala pessoal, sou o Leonardo, do terceiro ano do ensino médio. E eu sou o Caio, da primeira série do ensino médio. Hoje o assunto vai ser sobre música. E o nosso convidado é produtor musical e também é ex-aluno do COM. Oi pessoal, sou o Pedro, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar, dividir um pouco da minha experiência. Espero que eu possa inspirar vocês de alguma forma nesse mundo artístico musical. Vocês já se perguntaram o que está por trás das músicas que você costuma ouvir nas trilhas sonoras de comerciais de TV? Bom, agora preparem-se para descobrir os segredos da produção musical. Bom pessoal, o Pedro Michelucci é músico, baterista, percussionista e produtor musical. Ao longo de mais de 20 anos de carreira, acompanhou inúmeros artistas e bandas em shows e sessões de gravação, como por exemplo Baiana System, Thier, Moado Catendê, Chico César, Emicida e muitos outros. E também produziu trilhas sonoras para diversos comerciais de TV. Há 13 anos é sócio fundador da produtora de som Mandril Áudio, onde é diretor de atendimento e músico-produtor. Pedro, é um prazer tê-lo conosco. Para começar, poderia nos contar um pouco sobre sua jornada na produção musical e como você decidiu seguir esse caminho? Vamos lá, prazer estar aí. Bom, eu me formei aqui no Compa, né, inclusive, e eu sempre fui vocacionado à música, eu sempre estudei música, eu comecei a estudar música com 9 anos de idade. E isso sempre me puxou muito, né, sempre me atraiu muito. E eu, com 14 anos de idade, eu já comecei a tocar na noite mesmo, né? Com bandas diferentes, né? Você começa com... você tem os amigos, bandas, e aí os bares, as paradas. E aí eu comecei a tocar já muito novinho. E isso sempre me atraiu, sempre gostei disso. E eu resolvi me profissionalizar, porque eu realmente me sentia vocacionado para a música mesmo, né? Inclusive aqui no colégio, né, tinha aquelas dinâmicas, né, vocacionais, né, quando você está no segundo, não é mais segundo colegial, né, mas quando você está já na reta final da formação, tem algumas dinâmicas para você ir vendo para que lado você vai profissionalmente e tudo mais. E a arte, né, a música, ela sempre me puxou muito. E enfim, e aí eu fui e me profissionalizei, né, fiz a faculdade de música. E da faculdade de música para a produção musical foi, na verdade, um pulo também, né? Porque é uma coisa completamente relacionada, né? E foi um processo bem natural, assim, né? Do tocar e depois do produzir, né? Do processo do artesanato de produzir música mesmo, né? De gravar, enfim. E de lá para cá, estamos aí, né, cara? Esse interesse na música, você falou que com 9 anos você já começou a fazer aulas, você veio de família ou você mesmo criou interesse e foi procurar? Então, né, curiosamente, não foi uma coisa que veio diretamente de família, né? É muito comum os músicos de carreira, boa parte, assim, né? Boa parte não, mas assim, é bastante comum você encontrar essa coisa que vem de família, né? Que vem de berço mesmo, né? Essa coisa da cultura musical, do tocar e tal. No meu caso, não, né? No meu caso... Meu pai e minha mãe, eles escutavam música brasileira e, de certa forma, moldaram um pouco a forma de eu escutar, o meu gosto musical, né? Então, isso, com certeza, influenciou no meu interesse também musical, mas o tocar mesmo, foi uma coisa que veio de mim mesmo, assim, né? De ver, né, fora, de ver na TV e de um interesse mais individual mesmo do que algo que foi... Na verdade, assim, meus pais sempre me apoiaram nesse sentido, né? No sentido deles me darem as condições para eu poder estudar música, para eu ter esse contato com a música e desenvolver esse contato. Então, isso foi muito importante. Mas, em termos profissionais, foi algo que foi uma escolha meio própria mesmo. E ao longo desses 20 anos de carreira que você teve, quais foram os momentos mais marcantes e desafiadores que você teve aí nessa sua trajetória na produção musical? Acho que são muitos, né? Assim, acho que são duas coisas, né? Os momentos marcantes e desafiadores. Os momentos desafiadores, eu posso dizer que quando a gente tem um negócio, né? No caso, eu tenho um negócio, um estúdio, né? Eu trabalho com a música, mas quando você tem o seu negócio, o desafio, ele é quase que diário, assim, né? Porque você tem que
você tem funcionário, folha salarial para pagar, você tem que atender os clientes, manter a sua carteira de cliente, e fazer boas entregas também, né? Então, isso, de certa forma, é sempre desafiador quando você é um prestador, né, de serviço e tudo mais. Então, essa parte desafiadora, eu diria que ela é cotidiana. Ela sempre, né, não existe, pelo menos para mim, né, por mais que você seja bem-sucedido, essa coisa de você relaxar e falar, não, tá tudo certo, já tenho meus clientes aqui, minha carteira, tá tudo resolvido, né? É sempre uma manutenção, né, diária, né, estratégica, você sempre tem que estar de olho, como é que tá o mês, cada mês é um mês, e então o desafio ele é cotidiano mesmo. Agora, momentos marcantes, eu tive vários, assim, né, momentos marcantes, muito legais, porque o fato de você produzir música, isso faz com que você tenha contato com vários músicos, né, musicistas, músicos, no caso da produtora também, atores, né? Porque a gente faz locução, né? Dirige locução, a gente dirige também atores, né? Dependendo do formato da peça que a gente faz, né? Então, tá para além da música. Então, a gente convive, né? Eu tive contato ao longo desses 3 anos com pessoas maravilhosas, assim. Desde músicos como o próprio Chico César, ou ter ido para Bahia produzir com o Baiana System em estúdio, no estúdio deles, né? Isso foi uma experiência muito legal. Como ao mesmo tempo também conhecer atores maravilhosos, como o José Rubem Chachá, que é um grande ator, né? Que faz várias novelas, série. Ele fez tipo o Silvio Santos, né? Não sei se vocês viram o Silvio Santos da série Silvio Santos. Enfim, ele é um grande amigo, um grande profissional. Então você gravar essas pessoas, ver elas no ato mesmo, né? Da sua profissão, atuando e tudo mais, é um aprendizado constante, né? Então, eu acho que o mais marcante dessa profissão para mim é ter contato com diferentes artistas, e poder ter essa troca, né? Porque produção musical é troca, né? Não é você que dá necessariamente o tempo inteiro o que deve ser feito. É sempre uma troca, então você sempre aprende muito com essa troca. E é dinâmico, então um dia você tem um ator, outro dia você está dirigindo um músico, outro dia... Enfim, então eu acho que esses momentos são sempre marcantes, a gente sempre aprende alguma coisa, né? É sempre bonito isso. E voltando um pouquinho no tempo, assim, como é que foi esse negócio de sair da faculdade e ingressar nesse trabalho de produção musical? Uhum. Caso alguém estivesse interessado, o que você falaria para uma pessoa que quer começar nesse negócio de produção musical? Olha, como qualquer profissão, a gente tem que, quando a gente gosta né, e quer seguir, né, um caminho profissional, a gente precisa sempre de uma resiliência e também persistência. Até meio clichê, né? Todo mundo parece que fala isso, mas na verdade é uma real mesmo, saca? Ninguém sai da faculdade. A faculdade, na verdade, ela te dá alguns caminhos, né? Mas ninguém sai da faculdade pronto. Pelo contrário, ela te dá uma base ali para você sair para o mundo e ingressar profissionalmente. E é nesse dia a dia, né? Nesse empírico, né? Do viver aquilo que você começa a aprender e ganhar experiência. Então, no meu caso, eu tinha um sonho, né? Então, acho que talvez o primeiro passo é você saber o que você quer para você. Às vezes você não tem a clareza total, né? Tipo, vou fazer música e trabalhar e ter um estúdio. Mas, assim, primeiro ter essa clareza de que você gosta daquilo e que você tem que correr atrás disso, né? Você tem que construir isso, né? E para você fazer isso, você tem que se jogar, você tem que experienciar, você tem que conhecer as pessoas, você tem que tocar com as pessoas, você tem que ter essa resiliência de aprender, essa humildade também, né? De você aprender para você, a partir dessas experiências, também começar a criar uma visão daquilo que você gosta, daquilo que você não gosta. Ó, isso aqui não é para mim, ou, pô, isso aqui é legal. No meu caso é isso, assim, já durante a faculdade, eu já
trabalhava como músico, né? Tocando e fazendo algumas gravações em estúdio. Então, o ambiente de estúdio, de produção musical, já me fascinava. Antes mesmo da entrada na faculdade de música, eu já conhecia esse ambiente, né? Mas o que me fez, no meu caso, despertar totalmente para isso foi que eu conheci meu sócio hoje, o Rodrigo Ramos, que é diretor musical, faz a parte de direção musical, né, global ali da Mandril. Ele era um cara que ele já tinha essa clareza de trabalhar em produtora de som e tudo mais. Então, durante a faculdade, ele começou a fazer alguns estágios em produtoras de som. A gente ainda não tinha empresa, mas ele me chamou para fazer umas gravações ou outras de algumas primeiras produções que ele fazia. Então, esse ambiente acabou me fascinando cada vez mais e eu fui tendo a certeza de que eu queria atuar nessa área, né? Então, nasceu de um sonho. Um dia a gente se olhou e falou, cara, e aí, quando que a gente vai ter a nossa produtora, né? Então, a gente começou do zero. A gente juntou um portfólio de gravação que eu tinha, com um portfólio de gravação que ele tinha, de outros trabalhos, outras coisas. E meio que saímos batendo na porta. E chegamos até aqui. Resumidamente, é meio que isso, né? Então, mais ou menos por aí. Trabalhar com artistas tão diversos deve proporcionar experiências únicas. Quais são os principais desafios de trabalhar com diferentes estilos musicais? Tem Emicida de rap, Baiana System deve ser outro estilo musical. Qual é essa diferença de mixagem e personalidade artística, de tratar com o ator? Sim. Músico. Sim, essas diferenças, por um lado, eu acho que é uma das partes, né? Voltando até àquela pergunta, né? Uma das coisas mais marcantes e tal. Assim, tem esse lado que você precisa estar sempre atualizado, né? Por um lado, principalmente trabalhando com a publicidade, né? A publicidade, a gente faz... Enfim, só para contextualizar vocês, né? A gente faz trilhas sonoras para propaganda, né? Publicidade e tudo mais. E não só, a gente faz a parte também de cinema, séries, trilha sonora para esse tipo de conteúdo que é diferente, né, da publicidade, né? E também a parte artística, né? De artistas e tudo mais. A gente precisa sempre estar antenado dos movimentos musicais que estão rolando, as estéticas musicais, né? Como você falou. Então, tipo, pô, tem o rap... Você tem o Baiana System, tem uma música mais MPB, né? Sei lá, tipo Chico César. Tem a galera do trap, tem a galera do funk, tem a galera mais pop e tal. Então, você precisa, por mais que você não necessariamente escute isso, ame esses estilos, tudo isso é música. E você precisa saber o que se passa, o que são esses estilos, como eles soam, o que faz o trap ser o trap quando você escuta, né? Quais são as características de cada estilo. Mesmo porque é isso, você precisa estar atualizado porque às vezes eu vou atender uma marca que quer fazer uma campanha que tem um público como vocês, um público adolescente. Então ela vai falar, eu quero que soe para esse público... O que esse público adolescente escuta? Eles escutam, sei lá, o Baco Exu do Blues, ou sei lá, o quem mais. Então eu preciso estar por dentro disso, né? Eu preciso entender o que são esses estilos, estar atualizado, independente se eu gosto ou não, né? Então, tá sempre atento a isso, né? Então, é isso. Acho que o desafio é você sempre tem que se atualizar do que está acontecendo, independente do seu gosto, porque uma coisa é o seu gosto, né? Quando vira trabalho, você tem que estar atento e saber o que está rolando, né? E aí, com relação a personalidades, quando você, né? Cada artista são pessoas, eles, né? A gente tem essa coisa, né? O artista, essa coisa meio do pedestal, mas são indivíduos, como nós aqui, como qualquer pessoa. E como qualquer pessoa, cada um tem uma personalidade. Às vezes tem alguns que são mais peculiares, né? São mais... tem um jeito de ser. Outros são mais de boa. Enfim, então o ambiente da produção musical, né? Um dos segredos, independente seja um grande artista ou uma pessoa desconhecida, mas o grande segredo é você criar um ambiente, independente seja quem for que você vai gravar, confortável. Um ambiente agradável, que a pessoa entre no estúdio e se sinta bem, e ela possa entregar o melhor que ela tem, né? Então,
não é muito diferente, por exemplo, daqui, quando a gente está fazendo uma gravação, né? Se a gente não tem um ambiente, né? Vocês vão receber outras pessoas de fora e tal. Se a gente não tem um ambiente confortável, se vocês não passam essa tranquilidade, né? E tudo mais, a pessoa fica tensa, né? Ela vai entrar na defensiva, né? Ela vai criar subterfúgios que às vezes não, né? Então, esse é o desafio, é você tornar as coisas naturais, leves, e para você extrair o melhor de cada pessoa, né? E eu acho que isso serviria para qualquer ambiente de trabalho, né? No fundo, né? Oh, muito legal isso. E como vocês abordam a criação e produção de projetos musicais? Tipo, se o músico ele vem com uma ideia de uma melodia na cabeça já, ou vocês têm que preparar algo para ele. Como é que funciona assim? Então, varia, né? Varia, depende em qual área da produção musical você tá. Então, por exemplo, se eu tô na publicidade, eu tô prestando um serviço normalmente para uma agência, para uma marca. Então, quando a agência chega até mim, ela já tem uma ideia de campanha para aquele determinado produto, tá? Então, vamos pensar que, hipoteticamente, que a gente fez um trabalho para a PlayStation. Então, é verdade, a gente fez, por acaso a gente fez. Mas, então, a PlayStation, ela tem um público. Ela tem um conceito já da marca. Ela já tem uma galera que consome. Então, já existe um briefing pré-estabelecido, né? A agência já vai te dar, falar, ó, a campanha é essa aqui, vai ter um roteiro igual tem aqui. O roteiro vai ser assim, vai ter uma animação assim, assado, tal. E a gente quer uma música que seja moderna, tal, que converse. Então, já existe um conceito estabelecido. Então, a música, junto com a imagem, com a filmagem, elas vão executar já esse conceito que a agência e a marca desenvolveram e a gente vai entregar isso em cima dessa ideia, né? Agora, quando a gente está produzindo artistas, né, disco de artista, aí é uma troca um pouco diferente, porque não é uma coisa tão estabelecida, assim, né? Tipo um briefing tal, com um prazo já mais, sabe? Campanha, publicidade, tem prazo, é uma coisa mais... ela é mais dinâmica, entendeu? O negócio tem que subir, tem que estar nas mídias, na internet, na TV, na rádio. Tem tudo um prazo, tem tudo um cronograma mais forte. Quando você está trabalhando com artista, também tem, não é que não tenha, que é um negócio solto. Mas é que é uma dinâmica diferente, né? Então, por exemplo, quando você vai produzir um disco, você tem que entender o artista, o que ele quer dizer, qual é o tipo de som dele. Aí, voltando até aquela questão anterior, né? Ele é o quê? Que tipo de artista ele é? Ele faz música brasileira, MPB, uma música acústica, não? Ele é um cara do beat, ele é um cara mais do hip hop, ele é um cara que mistura música eletrônica, né? Você tem que entender essa estética musical dele e também entender que tipo de mensagem, que tipo de conceito que é o artista, porque todo artista tem um conceito dentro dele. Se ele é um cara mais transgressor, se ele é um cara mais pop, que faz músicas mais tranquilas, né, em termos de mensagem, assim. Enfim, você tem que entender isso e a partir disso existe uma troca, né? Então, muitas vezes o artista, ele compõe, traz ideias já de composições musicais e você ajuda a arranjar, né? Tipo, a entender como que aquilo vai soar, que instrumentos você vai usar, né? Se vai ser mais minimalista, se a gente vai fazer um arranjo mais grandioso, né? Aí já é uma troca com o artista. Tem artistas que, às vezes, eles têm... eles acabam trocando mais intensamente com você. Tem outros que, às vezes, são intérpretes, por exemplo, né? Tipo, a gente vai gravar um disco ainda esse ano que o cara, o artista, ele é mais intérprete. Ele não compõe músicas, canções. Então, a gente vai compor algumas canções para ele dentro daquilo que ele é como artista. Eu preciso entender a personalidade do trabalho dele, e aí eu consigo compor algumas coisas, mostrar para ele, mas sempre é uma via de mão dupla. O produtor musical, ele tá para a música como o diretor de cinema, né? O diretor de cinema está para um set de filmagem. O diretor, ele vai condensar um monte de ideias, porque ele tem um monte de equipe, um monte de profissional, né? Na produção musical, talvez não é uma equipe tão gigantesca como a de cinema, mas ele é aquele cara que vai tentar trazer aquelas várias ideias do artista ou de outros músicos que vão participar gravando e vai conduzindo
num fio ali, né? Num mesmo fio, tentando trazer para um mesmo conceito. Muito legal. E agora, olhando para o futuro, como é que você vê as próximas tendências assim, para a produção musical, agora com essas novas tecnologias, como inteligência artificial, e como é que você acha que isso pode impactar no mundo da produção musical? Sim. Bom, isso tem impactado, né? Mas assim, a produção musical, ela se transformou muito, né? Ela vem se transformando muito já de uma década para cá, assim, né? Hoje em dia, por conta desse desenvolvimento tecnológico, ficou mais fácil você produzir, né, hoje. Antigamente, anos 80, 70, 90, né? Você ter um estúdio de gravação você precisava de uma estrutura muito gigantesca e muito cara, né? Os equipamentos analógicos e tudo mais. Ainda hoje em dia, nessa alta performance da produção musical, da gravação, né? Os grandes estúdios e tudo mais, você encontra ainda esses periféricos analógicos os pré-amplificadores, né? Os microfones que são super caros, né? Microfones de alta performance, essas coisas. Isso ainda existe e isso ainda faz uma grande diferença. Porém, hoje em dia é mais fácil você começar a trabalhar a gravar alguma coisa em casa com um computador, uma placa de som, um microfone mediano, e você já consegue. É uma possibilidade mais recente, né? E aí, de lá para cá, obviamente, a tecnologia não para, né? Então, assim, a produção musical ela se democratizou mais, né? Hoje em dia, vocês têm possibilidade de... Sei lá, tem um brother meu, assim, mais novo que eu, que, tipo, brinca, às vezes, de produzir. Você tem plataformas de produção musical, tipo GarageBand ou coisas do tipo, que te dão uma noção, assim, né? Te dão já um panorama de como é gravar, né? Você vai empilhando as tracks ali de ideias musicais, né? Então, é algo que se democratizou bastante e vem se transformando também, né? Hoje em dia você tem a inteligência artificial, né? A inteligência artificial, é uma tecnologia realmente incrível. Nesse atual momento, a gente usa ela como uma ferramenta, assim, né? Então, por exemplo, o Luiz até estava falando aqui, eu vou usar aqui um filtro de inteligência artificial que a gente faz tratamento de som direto também, né? Às vezes tem filmes, né? Que tem os diálogos, tem essa parte de mixagem do som, né? Do som para além da música, né? Enfim, tem vários programas de inteligência artificial que ajudam a gente a tratar melhor, deixar o som mais tratado, menos ruidoso e tudo mais, né? Hoje existem algumas tecnologias de inteligência artificial, né? Por exemplo, o ChatGPT lançou a Sora, né? De imagem, né? Que é impressionante, tal, faz 1 minuto e tudo mais. Existem outros aplicativos, assim, né? De inteligência artificial que você compõe música, assim. A gente testou alguns e tal. Ainda não soa muito bem, para falar a verdade, porque é meio que... É isso, é uma base de dados que você vai lá, bota um monte de acorde, de timbre, mas ainda soa meio uma coisa muito dura, né? Uma coisa meio... não tem um conceito, às vezes, muito formado, assim, né? É uma coisa meio genérica demais e tudo mais. Eu acredito que, assim, essa tecnologia, ela pode melhorar com o tempo, né? Mas eu acho que um músico, o produtor, ele vai precisar continuar existindo, né? Ele vai condensar a ideia do artista. Ou, por exemplo, se eu for fazer uma trilha sonora para um filme, e esse filme, por exemplo, ele tem um determinado conceito, por exemplo, ele vai falar sobre o plástico no mundo, do lixo plástico e de todos os problemas, e a trilha sonora ela tem que ter esse conceito nela, por exemplo. Então... Essa coisa de você tocar instrumentos de plástico, sonoridades de plástico, buscar formas de traduzir esse conceito visual do filme em forma de som, é uma pesquisa, uma busca que ela é muito artesanal também, entendeu? É muito artístico, entendeu? É como se fosse, ao mesmo tempo, um artista plástico. Você pode até ter uma inteligência artificial que faz uma arte lá, que você fala, faça uma arte... Isso sem falar na questão de direitos autorais, né? Que eu acho que seria um outro programa. Mas ela vai lá e vai fazer. Mas
eu acho que não vai substituir essa coisa do artista, né? De se questionar, de trazer um certo conceito, contradição que é do viver, às vezes, de você traduzir isso através da arte, né? É um humano fazendo arte para humanos, né? Quem que é arte? É óbvio que depende disso que eu estou falando, mas eu acho que sempre vai existir essa arte de humanos para humanos. Essa arte talvez mais efêmera, talvez algumas coisas possam ser facilitadas por essas inteligências e tal, mas eu acho que ainda o produtor e o músico, né, fazendo música ali, ele sempre vai ter o seu valor ali. Teve o caso do rapper, o Travis Scott, dos Estados Unidos, que vazou uma música dele com o do artista Drake, que na verdade era inteligência artificial e era muito realista, tipo, algo muito realista. Dá pra perceber em pontos, assim. O que você acha, tipo, daqui a 15 anos, como que você acha que isso vai afetar na área de produção? Como é que a inteligência artificial vai dominar o trabalho de futuros produtores? Por exemplo, se já tem algo que parece muito realista, com a voz do cantor e uma batida nova. Você acha que isso vai afetar a carreira de futuros produtores? Olha, eu acho que assim, por um lado, isso é um caminho um pouco inevitável, né? Esse lance do Travis Scott foi algo que depois saiu do ar, né? Porque ele, na verdade, você está falando da voz de um artista, né? E a partir do momento que você transforma isso numa música e sobe isso em plataforma, você tem uma série de regulações que você precisa ter para usar para aquela música veicular e tudo mais, né? Então, assim, no caso, ele não permitiu isso. Isso foi feito de forma paralela, né? Então, derrubaram essa música. Então, assim, mas eu acho que a partir do momento que o artista permitir ter um Travis Scott AI, por exemplo, uma marca, se ele quiser, ele pode. Ele pode. Eu acho que... Eu não sei, é uma pergunta difícil essa, né? Mas, assim, eu acho que tende a impactar. Mas... Você escutou a música? Sim, já Você gostou? muito parecida e é boa. Mas você curtiu? Ficou boa. E ficou muito boa. Tem pontos ali que, tipo, no final da frase ele dá uma travada porque ainda é inteligência artificial. Foi feito no ano passado, não tava tão avançado quanto tá agora. Que já tá bem avançado. Sim, sim. E, tipo, dá pra perceber que foi feito um robô, mas ainda assim, do nível que tava... Isso é uma coisa, por exemplo, existem muitas especulações, né? Tem uma que talvez os artistas possam ceder a sua voz, né? Mas aí é uma questão contratual complexa e tal, mas eles podem ceder a sua voz e lançar, por exemplo, acho que o Paul McCartney falou sobre isso, né? Os Beatles AI, né? na música... Você pode ceder, por exemplo, a voz dele e tudo mais, e a obra, para que a inteligência artificial fique reproduzindo infinitamente a voz. infinitamente. Só que é isso também, a inteligência artificial ela vai ser limitada sempre àquela obra, assim, né? O artista, ele sempre vai ter a inteligência artificial, que segundo o Nicolelis, que é um neurocientista bastante conceituado, ela não é uma inteligência, né? Porque inteligência vem de algo orgânico, né? De algo pensante orgânico. A inteligência artificial é um banco de dados que você imputa um monte de coisa lá e ela recombina aquilo de outras formas, com uma certa fidelidade e tudo mais. Então, assim, por exemplo, talvez no futuro possa existir a obra dos Beatles e a obra dos Beatles AI, que ela vai criar lá com todas as permissões necessárias dos artistas para ter essa marca, né? Mas a inteligência também vai ser difícil ela criar coisas, eu acho, né? Eu espero também, mas de ter essa sagacidade de olhar o atual momento, né? E conseguir ser crítica e conseguir ser sagaz nas contradições das coisas que estão acontecendo e de você colocar isso, né? Acho que a inteligência artificial ela sempre vai, por um lado, ser meio genérica, né? Ela tende a ser genérica. Quando você vê esses programas de composição musical, ela vai pensar sempre de uma forma genérica, às vezes meio ruim, né? Hoje em dia é ruim, eu acho ruim. Mas ela é sempre genérica, ela nunca vai ver é sempre meio 0 e 1, né? Essa nuance cinza entre o branco e o preto,
né? Eu acho que o artista, né, o humano, ele sempre vai ter essa sagacidade a mais, assim, né, do que um banco de dados lá que vai combinar. Né? Eu acho que a arte, ela traz essa autenticidade de uma forma que conecta a gente de uma forma diferente, né? Não sei se eu gostaria de ficar seguindo um artista e consumindo uma música que sequer ele escreve aquilo. Quem está escrevendo é um computador, você entende? Que tem uma indústria por trás, uma gravadora, entende? Senão a gente está falando também que a inteligência artificial ou a tecnologia vai substituir todo mundo. Né? A gente não vai precisar fazer nada, a gente vai virar o mundo do Wall-E, da Disney, né? A gente vai ficar sentado, apertando apenas um botão, sem precisar resolver nada, sem fazer nada. Eu acho que isso vai contra a nossa existência. A gente precisa de movimento, a gente precisa ver gente, a gente precisa interagir, questionar, criar coisas, né, autênticas, né? Então, acho que a gente não pode também achar... Eu tento enxergar como é uma ferramenta, entende? A gente pode se unir, não dá para negar isso, né? Ou falar, não, na minha época era muito melhor, né, isso aqui, não. Não, acho que não. Acho que a gente tem como juntar forças, unir forças, agregar no processo, mas sempre controlado por uma mente, né? Sempre por uma inteligência, de fato. Não um banco de dados. 0 e 1. Eu acho que é por aí. Então, muito obrigado, Pedro, por tudo que você compartilhou com a gente sobre sua experiência com produção musical e tudo, pra gente saber como é que foi sua carreira e como é que será. Legal. Obrigado a vocês aí. Foi um prazer aí estar aqui, compartilhar isso com vocês. Realmente foi uma conversa realmente muito inspiradora. E para os nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado. Agora, não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, Spotify, para ver todos os conteúdos que a gente posta. Grande abraço!